Olá pessoal, hoje estou aqui para a gente fazer a terceira parte da nossa aula sobre o uso de imagens dentro da história. E hoje a gente vai analisar o método do Panofsky. O texto que eu vou utilizar hoje é Iconografia e Iconologia, uma introdução ao estudo da arte da Renascença, que está no livro Significado das Artes Visuais, organizado pela Maria Clara Knize e J. Ginsburg. Então, se vocês quiserem, tem um link aqui embaixo do vídeo para vocês acessarem esse material, e a gente vai estar analisando hoje um pouquinho esse texto. Nós vamos tentar compreender quais são os 3 momentos de análise que o Panofsky vai definir para fazer a análise das imagens. Então, na visão dele, nós podemos utilizar 3 itens, 3 momentos, 3 metodologias para analisar as imagens, certo? Então, para começo de conversa, a gente tem que diferenciar rapidinho o que é iconografia da iconologia, que é o texto que ele está propondo, né? É o título do texto. Então, iconografia é o estudo do tema, do assunto, enquanto que a iconologia pensa uma coisa um pouquinho mais profunda, que é o significado do objeto que você vai estar analisando. Então, a iconologia, ela vai pensar mentalidades, simbologias, cultura, enquanto que a iconografia, ela analisa basicamente os elementos que estão ali visuais para a gente conseguir identificar. A iconologia, ela vai um pouquinho mais fundo, certo? E para a gente entender um pouquinho o método Panofsky, a gente vai pro texto dele, tá? Então, a gente vai começar ali na primeira página, que tá nesse PDF, na página 47 do PDF, a página 1. E ele vai falar um pouquinho sobre um exemplo, ele vai dar um exemplo de um cara que vai acenar para ele na rua, e ele vai dizer como que ele pode entender isso em 3 momentos diferentes, que é o método que ele vai estar criando, certo? Então vamos lá. Quando na rua um conhecido me cumprimenta tirando o chapéu. O que vejo de um ponto de vista formal é apenas a mudança de alguns detalhes dentro da configuração que faz parte do padrão geral de cores, linhas, volumes, que constitui o mundo da minha visão. Então ele vai dizer que no primeiro momento, o que ele vai conseguir identificar é o gesto, ok? E esse gesto também vai trazer para ele a possibilidade de analisar o humor dessa pessoa. Então, mais pra frente, ele vai dizer que ao conseguir compreender a maneira como a pessoa fez esse gesto de tirar o chapéu, que a gente sabe que é um cumprimento, mas no primeiro momento a gente só tá vendo o gesto, a gente não entendeu ainda o significado disso. Mas no primeiro momento eu vi que o cara tirou o chapéu pra mim e vi que ele tava com uma cara meio chateada. Então eu consegui analisar nesse primeiro momento o que tava mais óbvio, que era visível num primeiro momento, que era a ação que ele fez, o gesto e talvez o estado de humor que ele tivesse, né? Se estivesse triste, feliz, tudo isso ficaria claro nesse momento desse tirar o chapéu. Então ele vai dizer que no primeiro momento nós conseguimos perceber isso a partir desse gesto, certo? Ele vai chamar isso de significado fatual. E aí ele vai continuar falando sobre a questão da sensibilidade, daquilo que ele pode observar no humor da pessoa. Então, tudo isso faz parte do que ele chama dos significados primários ou naturais, certo? Os primários são aqueles elementos que dizem respeito aos gestos, aquilo que você consegue observar de mais óbvio no primeiro momento. Mas aí ele vai além. Ele vai dizer, por exemplo, na continuação, que a compreensão vai além disso. Então eu entendi o gesto, mas tem mais coisa que eu posso observar nessa ação desse fulano de tirar o chapéu. Então ele continua. Entretanto, minha compreensão de que o ato de tirar o chapéu representa um cumprimento pertence a um campo totalmente diverso de interpretação. Então, uma coisa é eu entender que um cara tirou um chapéu. Outra coisa é eu entender que isso é um cumprimento, é uma forma de ele me dizer bom dia. Então, isso vem num segundo momento, quando eu entendo a história e a cultura por detrás disso. Lembra que a gente viu na outra aula que se você não entende, por exemplo, a simbologia por detrás do quadro da Santa Ceia, você só vai achar que é uma janta entre amigos, não é? Mas quando você entende toda a questão do sagrado por detrás daquilo, você entende porque, inclusive, aquele quadro é um símbolo cristão muito grande, né? É um quadro que representa muito a lógica do cristianismo. Então, eu só posso entender isso quando eu entendo o simbolismo, quando eu entendo a cultura e a história por detrás daquele ato, daquele gesto. Então, nós já temos 2 momentos de análise aí.
Num primeiro momento eu entendi a questão do gesto, a questão do que eu poderia entender da sensibilidade do jeito como essa pessoa estaria em termos de humor. E aí, no segundo momento, eu entendo que aquilo é um gesto de cumprimento porque eu entendo a cultura, eu faço parte daquela cultura, eu entendo que as pessoas podem se cumprimentar tirando o chapéu, tá? E aí, ele vai discutir um pouco a questão de que muitas pessoas podem não conhecer essa saudação se não estiverem fazendo parte daquela cultura, certo? Que mais? E aí nós temos o último momento dessa representação dele, que é a terceira análise possível. Ele vai dizer o seguinte: e finalmente, além de constituir um acontecimento natural no tempo e espaço, além de indicar naturalmente disposições de ânimo e sentimentos, além de comunicar uma saudação convencional, que eu só entendo se eu estiver fazendo parte da cultura, e a ação no meu conhecido pode revelar a um observador experimentado tudo aquilo que entra na composição da sua personalidade. Essa personalidade é condicionada por ser ele um homem do século XX, por suas bases nacionais, sociais e de educação, pela história de sua vida passada e pelas circunstâncias atuais que o rodeiam. Mas ela também se distingue pelo modo individual de encarar as coisas e de reagir ao mundo que, se racionalizado, deveria chamar-se de filosofia. Na ação isolada de uma saudação cortês, todos esses fatos não se manifestam claramente, porém sintomaticamente. Não podemos construir o retrato mental de um homem com base nesta ação isolada, e sim coordenando um grande número de observações similares e interpretando-as no contexto de novas informações gerais quanto à sua época, nacionalidade, classe social, tradições intelectuais e assim por diante. Então ele vai dizer que no terceiro momento eu posso entender a personalidade desse fulano a partir desse gesto, e isso me revela a mentalidade, como as pessoas pensavam e agiam num determinado período. Então no primeiro momento eu entendi a ação. Então você vai olhar a imagem a partir daquilo que você consegue observar mais friamente, aquilo que está mais óbvio. Usou tal cor, tem esses personagens, tem esses elementos. Aí, num segundo momento, eu vou tentar entender as simbologias por detrás daquelas imagens que eu tô observando. Tudo que eu consegui observar no primeiro momento tem que ter uma simbologia. E aí eu tenho que entender a cultura que produziu aquele retrato, aquela pintura, aquela obra, ou qual a cultura para que foi produzida a obra. E aí, no terceiro momento, segundo Panofsky, aí eu posso entender mais coisas ainda, né? Porque numa determinada mentalidade, tirar o chapéu faz sentido. Claro que a gente tá pensando no século XX, tá, gente? Hoje em dia, nem chapéu, né, se utiliza, assim, com essa lógica, né? Sei, no Brasil é uma coisa que não faz muito sentido, assim, não é muito comum. E ainda que se use o chapéu, as pessoas mais velhas até utilizam, né? Mas o ato de tirar o chapéu não é necessariamente um cumprimento, não é uma coisa comum. Então, até para os nossos parâmetros, esse exemplo já não tá mais fazendo tanto sentido, porque não é da nossa cultura necessariamente, mas a gente consegue entender muito bem o exemplo que ele dá. Então, no terceiro momento, eu vou analisar o que aquilo revela sobre a mentalidade de uma sociedade. E na continuação do texto, ele vai falar um pouquinho mais sobre essas três instâncias do método dele, ali pela página 50, que no PDF é a página 2, ele vai falar um pouquinho sobre esses três momentos. Então, no primeiro momento, nós temos o tema primário ou natural, subdividido em fatual e expressional, né? O fato tal qual eu consigo observar, e as expressões é como ele disse lá do cara que tá tirando o chapéu, o humor que a gente consegue observar. Então vamos lá, vamos ver o que ele tá dizendo. É aprendido pela identificação das formas puras, ou seja, certas configurações de linha, cor, determinados pedaços de bronze ou pedra de forma peculiar, como representativos de objetos naturais, tais que seres humanos, animais, plantas, casas, ferramentas e assim por diante. Então, nesse primeiro momento, são os elementos que eu vou identificar da obra. Pela identificação de suas relações mútuas com os acontecimentos e pela percepção de algumas qualidades expressionais, como o caráter pesaroso de uma pose ou gesto, ou a atmosfera caseira e pacífica de um interior. Então, a partir dessa análise mais básica dos elementos que eu consigo enxergar no primeiro momento, eu também consigo entender a sensibilidade que ele está propondo, que é entender justamente essa expressão, né? O que as pessoas estão expressando, os objetos, a maneira como eles são colocados, as cores. Lembra que a gente viu que o preto e branco, por exemplo, na fotografia atribui um certo drama? Então é isso que a gente vai analisar nesse primeiro momento, certo?
O mundo das formas puras, assim reconhecidas como portadoras de significados primários ou naturais, pode ser chamado do mundo dos motivos artísticos. Uma enumeração desses motivos constituiria uma descrição pré-iconográfica de uma obra de arte. Então, essa é a primeira parte do método dele. Você analisar, fazer uma análise pré-iconográfica, né? Antes de você ir para o profundo, você faz uma análise mais básica, mais superficial, que revela isso que a gente acabou de ver, formas e expressões. Aí nós vamos para o segundo momento, tema secundário ou convencional. É apreendido pela percepção de que uma figura masculina com uma faca representa São Bartolomeu, por exemplo. Que uma figura feminina com um pêssego na mão é personificação da veracidade. Que um grupo de figuras sentadas a uma mesa de jantar numa certa disposição e pose representa a última ceia. Ou que duas figuras combatendo entre si numa dada posição representam a luta entre o vício e a virtude. Então ele está dando exemplos de quadros clássicos onde tem toda uma simbologia para representar certas coisas, e daí ele vai dar de novo o exemplo aqui da última ceia, mas tem outros tantos. Como que eu sei que quando um cara está sendo representado com uma faca, ele está representando São Bartolomeu? Quando que eu sei que a figura representada lá é Jesus? Quando que eu sei que tem isso ou aquilo? Por conta dos elementos simbólicos de uma determinada cultura que ajudam a gente a compreender isso, certo? Assim fazendo, ligamos os motivos e as combinações de motivos artísticos, composições com assuntos e conceitos. Motivos reconhecidos como portadores de um significado secundário convencional podem chamar-se imagens, sendo que combinações de imagens são o que os antigos teóricos de arte chamavam de invenzione. Nós costumamos dar-lhes o nome de histórias e alegorias. A identificação de tais imagens, histórias e alegorias é o domínio daquilo que normalmente é conhecido por iconografia. Aí ele volta um pouco à ideia da iconografia lá, que é entender essa questão mais básica ainda. A iconologia é o último item, digamos assim, né, que é o mais profundo, que é o da mentalidade e da cultura. Agora a gente ainda tá pensando aquilo que a imagem mostra pra gente, porque a mentalidade talvez é aquilo que o pintor não quis mostrar, mas que a gente vai tentar analisar porque é mais profundo, que é o que a história quer saber. Por que as pessoas pensavam assim, como pensavam, o que aquela imagem revela sobre uma sociedade, certo? Então esse é o segundo momento do item dele, do método de análise dele, tá? Inclusive ele vai dizer que tem algumas imagens que se veiculam a ideias, como por exemplo, noções gerais e abstratas como fé, luxúria, sabedoria são personificadas em símbolos ou pessoas. Então a gente também vai tentar analisar isso nesse momento. E aí tem a terceira parte, que é do significado intrínseco ou conteúdo. É aprendido pela determinação daqueles princípios subjacentes que revelam a atitude básica de uma nação, de um período, classe social, crença religiosa ou filosófica, qualificados por uma personalidade e condensados numa obra, que é a parte que é mais interessante de todas, que é justamente quando a gente vai conseguir compreender o que aquela imagem revela sobre a mentalidade de uma sociedade. Então, esse é o terceiro momento. De maneira geral, quais são os três momentos, então, de análise que ele vai estar utilizando para o método dele? Primeiro, a descrição pré-iconográfica, que é quando você faz essa leitura mais geral dos elementos, que você consegue observar cores, formas e expressões. Num segundo momento, análise iconográfica, que você vai tentar entender os símbolos que existem naquela pintura, enfim. E num terceiro momento, a interpretação iconológica, finalmente, que é aquela que diz respeito à mentalidade e à cultura que produziu aquela imagem. O que nós podemos absorver dessa cultura a partir dessa imagem. A gente já entendeu os três momentos do método do Panofsky. A gente vai tentar dar uma olhada no texto, mais algumas informações super interessantes que ele traz, tá? Ainda aqui na página 3 do PDF, que é a página... Deixa eu ver... É a página 51 do texto, né? Uma interpretação realmente exaustiva do significado intrínseco ou conteúdo poderia até nos mostrar técnicas características de um certo país, período ou artista, por exemplo, a preferência de Michelangelo pela escultura em pedra em vez de em bronze ou o uso peculiar das sombras de seus desenhos são sintomáticos de uma mesma atitude básica que é discernível em todas as outras qualidades específicas de seu estilo. Então ele está pensando que no primeiro momento lá, quando a gente está trabalhando essas questões mais básicas da expressão, dos gestos, daquilo que está
colocado as formas e o conteúdo da imagem, a gente pode, por exemplo, analisar as técnicas que foram utilizadas e por que, por exemplo, um Michelangelo pinta de uma maneira, esculpe de uma maneira e não de outra. Porque ele também faz parte de um determinado período histórico, um período da arte. Então, naquele momento, se pensava a arte assim, né? Não tem como ele usar uma técnica que não fosse do período dele, ou ele poderia estar revolucionando a técnica, a arte, criando coisas que estavam à frente do seu tempo. É tipo Picasso lá fazendo as obras dele que eram consideradas deslocadas do tempo, né? Então a gente tem que analisar isso. Aquele pintor, ele tá dentro do seu tempo, ele tá produzindo o que o período pede, ele tá no romantismo, então ele tá produzindo aquilo, ou ele tá propondo uma coisa à frente do seu tempo. É uma questão para se pensar, para entender o próprio estilo da arte naquele momento, porque a gente já viu isso nos outros vídeos. A gente também analisa a convenção que existe no mundo da arte, as convenções, os padrões e o estilo para cada período, certo? Na continuação, ele diz assim, enquanto nos limitarmos a afirmar que o famoso afresco de Leonardo da Vinci mostra um grupo de 13 homens em volta a uma mesa de jantar, e que esse grupo de homens representa a última ceia, tratamos a obra de arte como tal e interpretamos suas características composicionais e iconográficas como qualificações e propriedades a ela inerentes. Mas quando tentamos compreendê-la como um documento da personalidade de Leonardo ou da civilização da alta renascença italiana, ou de uma atitude religiosa particular, tratamos a obra de arte como um sintoma de algo mais que se expressa numa variedade incontável de outros sintomas e interpretamos suas características composicionais iconográficas como evidência mais particularizada desse algo mais. Então, quando a gente dá atenção para a obra muito mais do que para esses elementos primordiais, para aquilo que está mais óbvio, e consegue entender simbologia e a personalidade e mentalidade, a gente consegue entender que existe muito mais, que é aquela coisa da entrelinha, aquilo que o autor não necessariamente quis mostrar, mas que nós vamos conseguir identificar. Na continuação, ele diz: a descoberta e interpretação desses valores simbólicos, que muitas vezes são desconhecidos pelo próprio artista, ele nem tentou fazer, ele não quis mostrar, que é aquilo que a gente estava falando lá nos outros vídeos, né? Que é o documento primário. Quando a gente utiliza uma fonte para entender o tempo que aquela fonte foi produzida, o filme, a imagem, para entender como que aquele documento revela uma sociedade. Então, não é quando o artista tenta representar um fato histórico. É quando o artista faz parte de um período histórico, fonte primária. É isso que ele está dizendo aqui. Então, que muitas vezes são desconhecidos pelo próprio artista e podem até diferir enfaticamente do que ele conscientemente tentou expressar. É o objeto do que se poderia designar por iconologia, em oposição à iconografia, porque é muito mais interessante, né? O que revela sobre aquela sociedade muito mais do que aquilo que ele quis revelar. Ele vai continuar dizendo que a iconografia, ela não é de todo ruim, né? Ela é importante, ela ajuda a gente a entender, por exemplo, os elementos básicos, né? Aqui ele fala que fornece as bases necessárias para quaisquer interpretações ulteriores, né? É um auxílio para estabelecimento de datas, origens e às vezes até da autenticidade. Então, essa análise mais primária das formas, dos gestos e da expressão, ela é importantíssima. Só que só ela não dá conta de pensar o que é mais profundo e o que realmente nos interessa em história. Então ele vai falar um pouquinho sobre essa diferença entre iconologia e iconografia, certo? Isso na parte 3 e 4 ali do PDF, certo? Mais ou menos nas páginas 54 e agora a gente vai para a página 55. Pois bem, como poderemos conseguir exatidão ao lidarmos com esses 3 níveis de descrição? Pré-iconográfica, análise iconográfica e interpretação iconológica. Agora ele vai um pouquinho além do método e vai tentar mostrar na prática como que a gente pode fazer isso. No caso de uma descrição pré-iconográfica, que se mantém dentro dos limites do mundo dos motivos, né, dessas ações, desses gestos, o problema parece bastante simples. Os objetos e eventos cuja representação por linhas, cores e volumes constituem o mundo dos motivos podem ser identificados, como já vimos, tendo por base nossa experiência prática. Então, eu não preciso conhecer da cultura para saber o que aquela pessoa está fazendo. Posso não entender por que ela está fazendo, mas o que está sendo feito eu consigo identificar. Qualquer pessoa pode reconhecer a forma e o comportamento dos seres humanos, animais e plantas
E não há quem não possa distinguir um rosto zangado de um alegre. É claro, às vezes acontece, num dado caso, que o alcance da nossa experiência não seja suficiente. Por exemplo, quando nos defrontamos com a representação de um utensílio obsoleto ou desfamiliar, ou com a representação de uma planta ou animal desconhecidos. Aí, com certeza, a gente não vai dar conta de entender o todo, porque eu posso estar analisando um objeto que eu desconheço. Então, ainda que eu entenda que tirar o que o cara tá tirando no chapéu, se eu não souber o que é um chapéu, aí já complica. Então, em algum sentido, pelo menos alguma ideia daquilo eu tenho que ter, senão ainda assim eu vou ter que pesquisar para entender o que é aquele objeto. Talvez eles estejam retratando um objeto que já nem existe mais, né? Que a gente já está em desuso, né? Que mais? Nesses casos, precisamos aumentar a capacidade da nossa experiência prática consultando um livro ou um perito. Mas mesmo assim, não abandonamos a esfera da experiência prática como tal, que nos indica, é desnecessário dizer, o tipo de perito que se deve consultar. Então, claro que já temos uma primeira solução para isso. Se a gente não consegue identificar o que é, nós temos que consultar pessoas que conheçam daquele período para entender o gesto. Então, a gente acha que vai ficar mais complicado no segundo momento, que é entender o símbolo, mas às vezes já no primeiro momento a gente já não vai entender nada daquela imagem por conta dos períodos históricos e as coisas que vão ficando no tempo e a gente não vai realmente conhecer. Nossa experiência prática é indispensável e suficiente como material para a descrição pré-iconográfica, mas não garante sua exatidão. Então, ele encerra a primeira parte falando disso. Que mesmo que a gente tenha uma leitura mais ou menos geral das coisas, a gente consiga identificar o que é um ser humano, o que é um animal, a gente ainda vai precisar, em certa medida, de apoio para identificar todos os elementos nas nossas obras. Agora, com relação à análise iconográfica. Tratando das imagens, histórias e alegorias em vez de motivos, pressupõe, é claro, muito mais do que familiaridade com objetos e fatos que adquirimos por experiência prática. Pressupõe a familiaridade com temas específicos ou conceitos que são transmitidos através de fontes literárias ou pela história oral. Então, para a gente entender o segundo momento, para fazer essa descrição, essa análise iconográfica, aí sim a gente precisa entender da cultura que a gente vai estar analisando. E isso exige muito estudo e preparo. Por isso que a gente não pode supor que determinada simbologia é isso. Eu vi um cachorro lá e vou supor que quer dizer isso. Então, a gente tem que analisar o período e estudar aquela cultura para realmente entender do que se trata. Quando se trata da representação de temas outros que relatos bíblicos ou cenas da história ou mitologia, que normalmente são conhecidos pela média das pessoas educadas, todos nós somos bosquímanos australianos. Ou seja, para a maior parte das leituras que a gente vai fazer sobre o mundo, nós seremos estrangeiros, nós não vamos entender nada desde que a gente não conheça aquele contexto. Então ele vai falar justamente sobre o fato que a gente precisa conhecer o contexto para entender os símbolos. E agora, mais lá para o final, ele vai falar sobre a questão da interpretação iconológica. Finalmente, a interpretação iconológica requer algo mais que a familiaridade com conceitos ou temas específicos transmitidos através de fontes literárias. Então, se no primeiro momento a gente vai sentir uma certa facilidade em entender os elementos mais óbvios, nem sempre, como a gente viu, porque às vezes a gente vai ver coisas de um passado que a gente não compreende, ou de uma cultura que a gente não compreende, mas de maneira geral a gente vai ter um pouquinho mais de facilidade. Num segundo momento, a gente vai ter que pesquisar muito para entender as simbologias de uma determinada cultura ou época. Agora, num terceiro momento, as coisas ficam ainda mais complicadas, tá? Quando desejamos nos assenhorar desses princípios básicos que norteiam a escolha e representação dos motivos, bem como da produção e interpretação de imagens, histórias e alegorias que dão sentido até aos arranjos formais e aos processos técnicos empregados, não podemos esperar encontrar um texto que se ajuste a esses princípios básicos, como João 13:21 se ajusta à iconografia da última ceia. Para captar esses princípios, necessitamos de uma faculdade mental comparável à de um clínico nos seus diagnósticos. Faculdade essa que só me é dado descrever pelo termo bastante desacreditado de intuição sintética e que pode ser mais desenvolvida num leigo talentoso do que num estudioso erudito. Ele vai dar a entender que a gente tem que usar muito mais o nosso instinto, a nossa intuição para analisar certas coisas, porque o universo das imagens é muito complexo. Só que daí, nesse momento da nossa análise iconológica, a gente vai tentar analisar as mentalidades. Por isso, a gente tem que ter um conhecimento historiográfico do conteúdo, do tema que a gente está analisando, do período histórico muito grande, para poder entender do que se trata.
Ele diz que o historiador de arte terá de aferir o que julga ser o significado intrínseco de obra ou de grupo de obras a que devota sua atenção, com base no que pensa ser o significado intrínseco de tantos outros documentos da civilização historicamente relacionados a esta obra ou grupo de obras quantos conseguir, de documentos que testemunhem as tendências políticas, poéticas, religiosas, filosóficas e sociais da personalidade, período ou país sob investigação. Nem é preciso dizer que, de modo inverso, o historiador da vida política, poesia, religião, filosofia e situações sociais deveria fazer uso análogo das obras de arte. É na pesquisa de significados intrínsecos ou conteúdo que as diversas disciplinas humanísticas se encontram num plano comum, em vez de servirem apenas de criadas umas das outras. Então, de maneira geral, ele está dizendo que a gente vai utilizar vários documentos auxiliares, várias fontes auxiliares, como a gente já tinha visto lá no vídeo anterior. Só que da mesma forma como a gente vai usar várias fontes para analisar as imagens, os historiadores deveriam usar as imagens para complementar, para contrapor e para contrariar, inclusive, as fontes escritas e orais que nós vamos utilizar. Então, as fontes imagéticas, sim, são super úteis e ele vai dar esse último suspiro do texto dele falando sobre isso. E aí, para finalizar, ele fala o seguinte: em qualquer camada que nos movamos, nossas identificações e interpretações dependerão de nosso equipamento subjetivo e, por essa mesma razão, terão de ser suplementados e corrigidos por uma compreensão dos processos históricos cuja soma total pode denominar-se tradição. Então, a nossa tradição, a nossa formação também vai fazer parte desse equipamento que a gente vai utilizar para analisar isso. Aí ele encerra dizendo, resumindo um quadro sinótico, o que tentei explicar até agora. Devemos, porém, ter em mente que essas categorias nitidamente diferenciadas, que no quadro sinótico parecem indicar três esferas independentes de significado, na realidade se referem a aspectos do mesmo fenômeno, ou seja, a obra de arte como um todo. Assim sendo, no trabalho real, os métodos de abordagem que aqui aparecem como três operações de pesquisa irrelacionadas entre si, fundem-se no mesmo processo orgânico e indivisível. Então, de maneira geral, a gente cria momentos de análise, passos para seguir, né, diferentes tempos na nossa metodologia, mas no fundo, né, no resumo de todas as coisas, eles se fundem numa coisa só. A gente sempre vai estar olhando para a pintura, tentando entender tudo isso. Ao mesmo tempo que eu estou entendendo a mentalidade, eu estou entendendo o gesto, estou entendendo a simbologia, as expressões. Uma coisa não se desvincula da outra, não se desliga. Elas todas estão conectadas, então ao mesmo tempo que eu estou vendo o gesto, lá no final eu já estou pensando na questão cultural. Então a gente divide em etapas para ficar mais fácil o nosso método, né, a nossa análise, mas elas sempre são uma coisa só, né? Elas buscam um único objetivo, que é entender a imagem como um todo. Certo? Então esse é o método Panofsky, esse é o texto dele. De maneira geral, eu acho que tem muita informação legal pra gente levar em conta para fazer as nossas análises daqui pra frente. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na nossa próxima aula.